Citações de Epicteto. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. A chave é fazer companhia apenas às pessoas que o elevam, cuja presença evoca o seu melhor. Há apenas um caminho para a felicidade, e é parar de se preocupar com coisas que estão além do poder de nossa vontade. As pessoas não se incomodam com as coisas, mas com a visão que têm delas. Nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Quanto maior a dificuldade, mais glória em superá-la. Pilotos habilidosos ganham reputação com tempestades e tempestades. Todas as religiões devem ser toleradas, pois cada homem deve chegar ao céu à sua maneira. É impossível começar a aprender o que se pensa que já sabe. Nada de grande é criado de repente, mais do que um cacho de uvas ou um figo. Se você me disser que deseja um figo, eu lhe respondo que deve haver tempo. Deixe-o primeiro florescer, depois dar frutos e depois amadurecer. O mundo se desvia para deixar passar qualquer homem que saiba para onde está indo. Quando você se sentir ofendido por culpa de qualquer homem, volte-se para si mesmo e estude suas próprias falhas. Então você esquecerá sua raiva. A liberdade é outra coisa que o direito de viver como desejamos. Nada mais. Primeiro aprenda o significado do que você diz e depois fale. É preciso mais do que apenas um corpo bonito. Você tem que ter o coração e a alma para ir com ele. Tenha cuidado para deixar seus filhos bem instruídos e não ricos, pois as esperanças dos instruídos são melhores do que a riqueza dos ignorantes. Nenhuma grande coisa é criada de repente. Se alguém ultrapassa os limites da moderação, os maiores prazeres deixam de agradar. Mantenha o silêncio na maior parte do tempo e fale apenas quando for necessário, e, em seguida, brevemente. Se a virtude promete felicidade, prosperidade e paz, então o progresso na virtude é o progresso em cada uma delas, pois, seja qual for o ponto que a perfeição de qualquer coisa nos traga, o progresso é sempre uma aproximação a ela. Acusar os outros pelos próprios infortúnios é sinal de falta de educação. Acusar-se mostra que a educação começou. Não acusar nem a si mesmo nem aos outros mostra que a educação está completa. Não devemos atracar um navio com uma âncora, ou nossa vida com uma esperança. Em nenhum caso diga que perdi uma coisa dessas, mas devolvi. Seu filho está morto. É um retorno. Sua esposa está morta. É um retorno. Você está privado de sua propriedade. Isso também não é um retorno. Se você busca a verdade, não buscará a vitória por meios desonrosos. E se encontrar a verdade, tornar-se-á invencível. Se falar mal de você for verdade, corrija-se. Se for mentira, ria disso. Não é a morte ou a dor que deve ser temida, mas o medo da dor ou da morte. Não ria muito ou muitas vezes ou desenfreadamente. Nem todas as coisas difíceis e perigosas são adequadas para treinamento, mas apenas aquelas que conduzem ao sucesso em alcançar o objetivo de nosso esforço. Contamos mentiras, mas é fácil mostrar que mentira é imoral. Se teu irmão te ofender, lembre-se não tanto de seu erro, mas mais do que nunca de que ele é seu irmão. Não devemos dar crédito a muitos, que dizem que ninguém deve ser educado a não ser os livres, mas sim aos filósofos, que dizem que só os instruídos são livres. Temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Se você quer melhorar, contente-se em ser considerado tolo e estúpido. É da natureza do sábio resistir aos prazeres, mas do tolo ser escravo deles. Ele é um homem sábio que não se aflige pelas coisas que não tem, mas se alegra com as que tem. Epicteto: somente os educados são livres. Primeiro diga a si mesmo o que você seria, e então faça o que você tem que fazer. Os homens não se incomodam com as coisas, mas com a visão que tem delas. Faça o melhor uso do que está ao seu alcance e tome o resto à medida que acontece. Saiba, primeiro, quem você é, e depois adorne-se de acordo. Você é uma pequena alma carregando um cadáver. Deus me confiou a mim mesmo. Imagine para si mesmo um personagem, uma personalidade modelo, cujo exemplo você determina seguir, tanto em privado como em público. Nenhum navio deve depender de uma pequena âncora, nem a vida deve repousar em uma única esperança. Dificuldades são coisas que mostram a uma pessoa o que ela é. Se você deseja ser bom, comece acreditando que você é mau. Toda filosofia está em 2 palavras: sustentar e abster-se. Se você deseja ser um escritor, escreva. A liberdade é o direito de viver como desejamos. A essência da filosofia é que um homem deve viver de modo que sua felicidade dependa o menos possível de coisas externas. Pratique a si mesmo, pelo amor de Deus, nas pequenas coisas, e então prossiga para as maiores. O silêncio é mais seguro que a fala. Os 2 poderes que, em minha opinião,
constituem um homem sábio são os de suportar e tolerar. A liberdade não é obtida pelo pleno gozo do que se deseja, mas pelo controle do desejo. Nenhuma coisa maior é criada de repente, mais do que um cacho de uvas ou um figo. Se você me disser que deseja um figo, respondo que deve haver tempo. Deixe-o primeiro florescer, depois dar frutos e depois amadurecer. Não procure fazer as coisas acontecerem de acordo com seus desejos, mas deseje-as como elas são, e você as encontrará. Não é aquele que te insulta ou te golpeia que te insulta, mas sua opinião de que essas coisas são um insulto. Aquele que deseja se destacar deve se esforçar nas coisas que são em si mais excelentes. Ele é um bêbado que toma mais de 3 copos embora não esteja bêbado. Sempre que você estiver com raiva, tenha certeza de que não é apenas um mau presente, mas que você aumentou um hábito. Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Dessa forma você não perde nenhum conteúdo e nos ajuda a crescer. Obrigado por assistir e até a próxima.